Pare de falar sério. Pare agora. Porque enquanto você fala, você está atrasando a sua própria vida. Enquanto você explica seus planos, alguém mais silencioso está executando. Enquanto você busca a aprovação, alguém já começou. E daqui a um tempo, vai parecer que essa pessoa teve sorte, mas não teve. Ela só entendeu algo que você ainda não entendeu. Quem fala demais, não constrói. Quem se cala, constrói. Napoleon Hill deixou isso claro há mais de 100 anos, não com teoria, mas estudando centenas de pessoas que realmente venceram. E ele percebeu um padrão que incomoda, mas é real. Os que se tornam imparáveis não anunciam, eles não avisam, eles não pedem opinião. Eles fazem, porque o que você vai entender agora vai te colocar na frente de muita gente. A maioria das pessoas vive no modo errado. Elas falam primeiro e agem depois. Só que existe um problema nisso. Toda vez que você fala sobre um objetivo, seu cérebro entende como progresso. Ele te dá uma sensação de recompensa, como se você já tivesse feito. E isso destrói sua execução, rouba sua disciplina e te deixa satisfeito antes de começar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já disse, agora eu começo, agora eu vou mudar, e não mudou? Isso não é falta de capacidade, é excesso de exposição. Você falou demais. Enquanto isso, existe um outro tipo de pessoa. E talvez, se você quiser mudar de vida, você precise se tornar essa pessoa. Essa pessoa não fala, ela observa, ela decide e ela executa. Ela não precisa de aplauso. Ela não precisa que ninguém entenda. Ela não precisa explicar o plano, porque ela sabe que o resultado vai falar por ela. E é aqui que começa a diferença. Porque não é só sobre ficar calado, é sobre aprender a focar. Hoje, a sua mente está dispersa. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco em comparação, um pouco em dúvida, um pouco em medo, um pouco em distração. E com uma mente assim, você nunca vai ser imparável. Ser imparável não é fazer muito, é fazer com direção, é fazer com consistência, é fazer sem interrupção. E isso exige algo que a maioria não tem: foco. Foco é dizer não. Foco é ignorar. Foco é cortar distração. Foco é fazer a mesma coisa, mesmo quando não dá vontade. Agora deixa eu te perguntar, e responde com sinceridade. Você está focado ou só está ocupado? Porque tem muita gente cansada, mas não tem ninguém crescendo. Tem muita gente fazendo, mas pouca gente avançando. E isso acontece porque falta silêncio, falta foco, falta execução real. Napoleon Hill dizia, você se torna aquilo que pensa de forma dominante. Mas quase ninguém entende isso de verdade. Porque não adianta pensar certo por 5 minutos e passar o resto do dia duvidando. Não adianta se motivar e depois se sabotar. Não adianta querer crescer e continuar com a mesma mentalidade. Agora escuta isso. Porque isso aqui pode mudar seu jogo. Sua vida não muda quando você começa, sua vida muda quando você continua. E é aí que entra a execução. Porque tem gente que pensa certo, mas não age, mas não mantém, mas desiste no meio. Mas quem se torna imparável faz diferente. Essa pessoa pensa certo, foca, executa e continua. Mesmo sem resultado, mesmo sem apoio, mesmo sem ninguém vendo. E é isso que constrói riqueza. É isso que constrói resultado. É isso que constrói uma vida fora do comum. Agora presta atenção nisso aqui, porque essa é a virada. Você não precisa de mais informação, você precisa de mais execução. Você já sabe o que precisa fazer, mas não faz, e não faz, porque ainda está preso a um ciclo. Fala, anima, não executa, frustra, repete. Esse ciclo acaba hoje. A partir de agora, você vai fazer diferente. Você vai parar de falar, parar de explicar, parar de buscar validação e vai começar a executar. Em silêncio. Se isso fez sentido para você, comenta aqui agora. Eu vou executar em silêncio. Essa decisão já te coloca na frente de muita gente. Mas calma, porque isso aqui ainda é só o começo. Porque existe um nível acima disso.
Um nível onde você não só executa, mas se torna alguém que não consegue mais parar. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora. Agora, presta atenção nisso aqui, porque a partir daqui, não é mais sobre motivação, é sobre transformação. Você não se torna imparável fazendo mais. Você se torna imparável quando para de negociar com a sua própria mente. Esse é o ponto que quase ninguém chega, porque até aqui, todo mundo quer mudar. Mas quando a mudança exige desconforto, a maioria recua. E é aí que tudo trava. Porque existe um inimigo invisível que te acompanha todos os dias. E não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, é a sua própria mente. Ela vai tentar te proteger, vai tentar te manter confortável, vai te dar desculpas, vai te lembrar do passado, vai te fazer duvidar. E o problema é que, se você não controla ela, ela controla você. Agora deixa eu te falar algo que pode te incomodar, mas você precisa ouvir. Você não está travado por causa da vida, você está travado por causa do seu padrão mental. Você começa algo, mas para, se empolga, mas desacelera, decide, mas volta atrás. Isso não é falta de força, é falta de identidade, porque quem se torna imparável não depende de vontade, depende de padrão. Essa pessoa não acorda motivada todos os dias, mas executa todos os dias. Ela não espera o momento ideal, ela cria o momento. Ela não negocia com a mente, ela manda. E é isso que você precisa entender agora. Você não precisa se sentir pronto, você precisa agir como alguém que já decidiu. Napoleon Hill falava sobre isso o tempo todo, mas poucos absorvem. Ele dizia que tudo começa com um pensamento dominante. Mas o que ele realmente queria dizer era: você precisa assumir uma nova identidade. Porque enquanto você pensar como alguém comum, vai ter resultados comuns. Agora imagina isso. Você acorda amanhã e decide: não importa o que aconteça, eu executo. Sem emoção, sem drama, sem negociação, só execução. No primeiro dia, vai ser difícil. No segundo, também. No terceiro, sua mente vai tentar te puxar de volta. Mas se você continuar, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não depende mais de motivação, não depende mais de vontade, não depende mais de ninguém. Você começa a construir consistência, e consistência é o que transforma a gente comum em gente imparável. Agora deixa eu te mostrar o que realmente muda o jogo. Repetição cria identidade. Identidade cria comportamento. Comportamento cria resultado. A maioria tenta inverter isso. Quer resultado primeiro, para depois mudar. Mas não funciona assim. Você precisa se tornar primeiro. Se tornar alguém que executa mesmo cansado, foca. Mesmo sem resultado, continua mesmo sem reconhecimento. E isso exige uma coisa que poucos têm: disciplina mental, porque não é sobre fazer uma vez. É sobre fazer quando ninguém está vendo. E aqui está o segredo que quase ninguém entende. O que você faz quando ninguém está vendo define tudo. É ali que você constrói, é ali que você cresce, é ali que você se transforma. Enquanto o mundo está distraído, você está evoluindo. Enquanto os outros estão esperando, você está avançando. Enquanto muitos estão desistindo, você está ficando mais forte. E é assim que se cria alguém imparável. Agora me responde, com sinceridade. Você quer continuar sendo alguém que começa ou alguém que termina? Porque existe uma diferença absurda entre os dois. Quem começa, vive de tentativa. Quem termina, vive de resultado. E o mundo recompensa quem termina. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar seu destino. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que importa. Todos os dias, sem interrupção, sem desculpa, sem parar. E se você fizer isso, por tempo suficiente, não tem como não dar certo. Não tem. Agora comenta aqui: eu sou imparável. Não como motivação, mas como decisão. Porque a partir daqui, você não pode mais voltar ao padrão antigo. Mas ainda falta uma coisa. Porque não adianta pensar certo,
Não adianta focar, não adianta executar. Se você não tiver algo que sustente tudo isso, quando tudo parecer dar errado. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora. Agora você já entendeu. Não é sobre falar, não é sobre tentar, não é sobre começar, é sobre continuar. E é aqui que a maioria perde, porque começar é fácil, difícil é sustentar, difícil é continuar quando ninguém está vendo, difícil é continuar quando não tem resultado. Difícil é continuar quando tudo parece igual. Mas é exatamente aí que os imparáveis se separam do resto. Porque eles não param. Eles continuam mesmo cansados. Continuam mesmo frustrados. Continuam mesmo duvidando às vezes. Mas continuam. Agora deixa eu te falar algo que você precisa ouvir. Você não vai vencer porque é o melhor, você vai vencer porque não parou simples assim. Enquanto alguém mais talentoso desistiu, você continuou. Enquanto alguém mais inteligente parou, você seguiu. Enquanto alguém mais preparado travou, você executou. E isso, no longo prazo, é imbatível. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso muda tudo. Consistência vence talento, execução vence intenção, disciplina vence motivação, e quando você junta os três, você se torna imparável. Mas ainda falta algo, porque existe um momento em que tudo parece travar. Você está fazendo o que precisa, está executando, está focado, mas o resultado não aparece. E é aí que muita gente desiste. Mas os que chegam lá e fazem algo diferente, eles continuam, mesmo sem ver. E isso não é só disciplina, é fé. Não fé vazia, não fé de palavras, mas fé de decisão. A certeza de que, se eu continuar, vai acontecer, mesmo sem prova, mesmo sem garantia, mesmo sem ninguém validando. Napoleon Hill falava sobre isso, mas poucos realmente entendem. Ele dizia que riqueza começa com pensamento, mas o que sustenta é a crença. Porque chega uma fase em que não é mais lógico. Você está cansado. Você já tentou muito. Você já errou bastante. E mesmo assim, você continua. E sabe por quê? Porque agora não é mais sobre resultado. É sobre quem você se tornou. E quando você chega nesse nível, não tem mais volta. Você não consegue mais viver pequeno. Você não consegue mais voltar ao padrão antigo. Você não consegue mais aceitar menos. Porque você mudou. E quando você muda, o resultado é questão de tempo. Agora imagina isso. Daqui a alguns meses, sua vida começa a destravar. As coisas começam a acontecer. As oportunidades aparecem. O dinheiro começa a entrar. E de repente, aquelas pessoas que duvidavam começam a perguntar: o que você fez? E você lembra de tudo o que viveu, do silêncio, do foco, da execução, dos dias difíceis, dos momentos sozinho, das vezes que quase desistiu, mas não desistiu. E agora, o resultado chegou e ninguém entende. Mas você sabe que foi construído no silêncio. Você sabe que foi decidido lá atrás. Você sabe que foi sua mente e sua disciplina trabalhando todos os dias, e isso ninguém viu. Mas agora, todo mundo vê o resultado. E sempre foi assim. Os que falam, continuam falando. Os que executam, mudam de vida. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso é o que você leva daqui. Cale-se, foque, execute e continue, sem explicar, sem avisar, sem pedir aprovação. Porque se você fizer isso, por tempo suficiente, você não vai apenas crescer. Você vai se tornar alguém que não consegue mais parar. Alguém que não volta atrás. Alguém que o mundo não segura. Imparável. Agora faz isso comigo. Mas faz de verdade. Sem vergonha. Sem dúvida. Repete aí. Eu sou imparável. De novo. Eu sou imparável. Mais uma vez. Eu sou imparável. Sente isso, não como motivação, mas como identidade. Porque a partir de hoje, isso não é mais uma ideia. É quem você é. Sete afinal forte. Se você decidiu que não vai mais parar, comenta aqui. Eu não paro mais. E não esquece,
Se esse vídeo bater 50 mil visualizações, eu vou liberar os 3 materiais gratuitos para quem comentou. Agora a decisão é sua. Ou você volta para a vida adiante, ou você continua e muda tudo.